Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui na parte 3 do nosso estudo sobre como ouvir a voz de Deus. Quem puder, não estiver viajando, não estiver em um lugar perigoso, não estiver no trabalho e puder ligar a câmera, ligue aí a câmera se você puder, tudo com paz, tá bom? Mas quem puder, liga a câmera, por favor, e nós vamos iniciar já com uma oração sobre esse tema, ok? Mais uma vez, se você não estiver pulando de paraquedas e puder ligar a sua câmera, liga aí a câmera, e pense sempre que é interessante você deixar a câmera ligada durante a aula, tá bom? Eu sei que às vezes você não penteou o cabelo, mas sempre lembre de pentear o cabelo antes da aula, tá bom? Vamos iniciar. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelos teus livramentos, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nesse momento, nós posicionamos o nosso coração para aprender mais sobre ouvir a tua voz, ouvir a voz de Deus. Esse presente, essa, esse direito não está reservado para só alguns. Não. Esse presente é para todos. Pois o Senhor nos disse em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e delas sou conhecido. Pai amado, fura os nossos ouvidos com a tua voz, nos mostra e faz entender as áreas nas quais o Senhor está se comunicando conosco. Se tem áreas que estamos um pouquinho cegos, abre os nossos olhos espirituais para que vejamos, para que percebamos. Abre os nossos ouvidos para que ouçamos. Abre o nosso coração. Dai-nos um coração de carne e tira o coração de pedra. Fala conosco, Senhor, nessa aula, e que tudo seja para a tua glória e para que a tua vontade avance em nós e através de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar com a nossa aula de hoje. No convite, nós tínhamos escrito 3 sinais da voz de Deus e um sinal de que não é Deus falando, ou seja, um sinal de que é o inimigo falando, ok? Então vamos iniciar aqui. Isaías 55, versículo 9, ouça com atenção. Isaías 55, versículo 9, diz assim: os meus pensamentos são mais altos ou maiores que seus pensamentos. Então, o primeiro detalhe da voz de Deus é que a voz de Deus, lembra que nós falamos que Deus fala também nos nossos pensamentos, na nossa mente. Ou seja, Deus fala através de pensamentos. E é interessante que quando você foca em algo, quando você foca em algo, você já percebeu que às vezes você pode até ver o que você está pensando? Amém? Às vezes nós podemos até ver o que estamos pensando. Quando você pensa muito, por exemplo, imagina que você
fez uma viagem e você está pensando no filho, na filha, seja o que for, você consegue ver. É interessante como a mente, como que Deus fez a mente humana, que nós conseguimos até ver o que estamos pensando. Então, e aqui a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos ou maiores, de um outro nível que os nossos. Então, o primeiro sinal de que é Deus falando é que no meio dos teus pensamentos, por exemplo, quando você está meditando na palavra, quando você está orando, quando você está pensando em Deus, hum, Deus, você vai perceber que se Deus começar a falar com você, vai surgir um pensamento, vai surgir uma sensação, um sentimento, opa, e você percebe que aquele pensamento veio de uma outra dimensão, ok? O pensamento veio de uma outra dimensão, ok? E aí é interessante quando você percebe esse pensamento vindo até você, esse pensamento que não é o seu pensamento, mas é aquilo que está escrito aqui, tem os pensamentos de Deus e tem os pensamentos seus. Então, há uma diferença do seu pensamento. Ah, hoje eu vou comprar pão, eu vou ter que acordar cedo por causa de tal e tal coisa. Ou quando vem um pensamento que você percebe, esse pensamento foi enviado até mim, ok? Pelo Espírito Santo. E quando você percebe esse pensamento, agora vem um detalhe muito importante, não seja muito rápido ou rápida para continuar. Vou dar um exemplo. Se você perceber um pensamento na sua mente, algo que é maior do que os outros pensamentos, algo que está surgindo, você tem que parar e concentrar nesse pensamento, ok? Parar e concentrar no pensamento que você está recebendo de Deus, né? Então, meditar naquele pensamento, olhar para aquele pensamento. Lembra que eu falei que pensamento você pode até ver? Se você pensar agora numa laranja, se você pensar agora em algum quarto da sua casa, você consegue mais ou menos ver, imaginar. E esse ver é o quê? É a nossa imaginação. Imaginação, ok? Claro que eu não estou falando que tudo que a pessoa imagina é Deus falando, mas tem momentos que Deus envia algo e você precisa focar naquilo, ok? Então, escreva aí: os pensamentos de Deus são sempre maiores. E tudo que é maior, às vezes, nos desafia um pouco, ok? Ó, tudo que é maior nos desafia, né? Imagina que você está orando, Senhor, abençoa tal pessoa da minha família, salva, liberta e tal, e de repente vem um pensamento. Aquele pensamento, às vezes, é fora da lógica, porque às vezes Deus interrompe a nossa oração para falar, no meio da oração. Às vezes a pessoa diz assim: ah, mas eu ainda queria orar por isso, isso e isso. Mas Deus interrompe e começa a falar. Deus interrompe e começa a agir, ok? Então, quando esse pensamento vier, você vai perceber. Vou dar um exemplo aqui para um exemplo do outro lado. Quando você está preocupado com algo, esse pensamento não rouba
toda a sua habilidade de pensar em outra coisa, não é mesmo? Quando você está pensando em algo que te preocupa muito, você não tem cabeça para pensar em outra coisa. Por quê? Porque esse pensamento, olha só que interessante, esse pensamento que você está tendo de preocupação se tornou algo grande, grande, ok? E é isso que eu estou querendo dizer quando eu falo grande. E assim a voz de Deus, quando ela vem, ela pode, ela pode ser uma só palavra, mas ela vem carregada de poder. Só que você precisa focar. Ah, Deus me disse isso, deixa eu olhar, deixa eu reagir àquilo que Deus está me falando. Qual foi a reação do profeta Samuel? Samuel disse assim: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então tem que ter uma reação, porque se você não tiver uma reação, aquilo que você está começando a ouvir, começando a ver, vai parar no meio. Aí a gente diz assim: ah, quando Deus quer falar, Deus fala. Quando é de uma maneira sobrenatural, que você, ele te pega de surpresa, uma voz de trovão, pode ser que sim. Mas olha só, um dos maiores profetas, Samuel, enquanto Samuel não reagiu da maneira correta à voz de Deus que estava chamando ele, Deus não continuou falando. Então, eu posso dizer com certeza que tem coisas que Deus estava falando, queria falar conosco, só que como a gente não reagiu, Deus começou a falar e parou, né? Porque quando alguém fala com você, você tem que dar atenção. E essa é uma palavra importante, atenção, atenção, tá bom? Qual que é o sinal número 2 da voz de Deus que eu separei aqui? A Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, que a paz de Cristo governe o coração de vocês. Em outra tradução está escrito que a paz de Cristo seja o árbitro entre vocês. Significa o quê? O que que é um árbitro? Por exemplo, em um jogo, né, onde tem duas equipes, o árbitro está ali para decidir. Foi falta, não foi, e assim por diante. Assim também, imagine que você está na multidão de pensamentos. Ou você teve um sonho, ou você está pensando em algo que você ouviu, e você agora precisa discernir, é Deus ou não é? Aí a Bíblia fala que um elemento importante é a paz. Ah, então, tudo que Deus fala vai produzir paz, muita alegria. Não é isso. Mas eu creio que todos vocês já perceberam que tem momentos na vida que algo até te desafia, que Deus está falando, mas você sente paz, ok? Você sente uma paz, você sente que aquilo é correto, você sente. E essa paz, ela é o que determina, eu sinto paz ou não sinto paz. Claro, se nós estivermos de uma maneira bem inquieta, agitado e sem querer ouvir a voz de Deus, Deus pode falar e a gente não sentir paz naquilo que Deus falar, porque nós estamos fazendo o que a gente bem quer. Mas numa situação normal, a paz, ela, ela vai servir de um discernimento. Por exemplo, eu tenho paz é, nessa decisão que eu estou tomando. Eu lembro de uma pessoa, um pregador, que ele queria comprar um lugar
E ele sempre ia, quase fechava o contrato e sempre tinha um problema. Não, falta esse documento, falta isso, falta aquilo. E ele sempre ia, voltava, organizava o documento, até que chegou a hora que ele falou: Uau, agora vai dar certo, eu vou comprar esse lugar. E aí, quando ele foi comprar, de novo não deu certo. E ele foi até Deus e falou: Deus, eu não aguento mais. Sempre que eu vou para fechar o negócio, comprar o apartamento, sempre que eu vou, acontece o quê? Acontece que eu tenho que trazer mais um papel e tudo está parado. Até que Deus disse para ele: Eu não estou nisso. Eu não estou nisso. Naquele momento ele sentiu paz, porque ele estava se esforçando para organizar a documentação, papelada, e ele estava, nós percebemos quando nós estamos forçando algo, ok? Então, lembre disso, a paz. Claro que você tem que sempre se analisar. Eu estou querendo sentir paz, mas analise, prove a si mesmo, teste a si mesmo como está sua mente, o seu coração, e a paz de Cristo. Aí já resolveu tudo, né? Tem a paz que o mundo dá, e você pode sentir essa paz que o mundo dá, mas tem a paz que Jesus nos dá. E quando a voz de Deus está agindo, quando Deus está mostrando verdadeiramente uma visão, uma palavra, né? Nós sentimos a paz de Cristo. Guarda isso. Isso vai te ajudar, tá bom? Qual que é o terceiro sinal da voz de Deus na nossa vida? Vamos lá? O terceiro sinal da voz de Deus na nossa vida, isso aqui é forte. Isso aqui, se eu fosse você, eu ligava a câmera. Se eu fosse você, eu ligava a câmera agora. Liga a câmera aí. Quem puder. Claro, quem puder, mas liga a câmera. Quem puder, mas liga a câmera. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Olha só, Apocalipse, o livro mais fácil de entender, que é Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Apocalipse 1, versículo 10. Ouve, é só ouvir. Ouve e você vai ser abençoado. Olha só o que João falou. João estava na ilha de Pátimo e a Bíblia diz que de repente ele estava em espírito. Ele estava em espírito. Ou sabe quando você está orando e você está orando, não é só a quantidade de tempo, mas a sua atenção está em Deus, 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 Deus. Você está ali adorando, você está ali falando palavras para Deus, você está ali sendo envolvido pelo Senhor, e de repente, opa, onde que eu estou? Eu estou aqui, mas ao mesmo tempo eu não estou aqui. Você percebe isso na oração? Quem já sentiu isso? Você está ali, mas você está numa nova dimensão. Você está em uma outra realidade. Que realidade é essa, Diego? A realidade do mundo espiritual. Ali, de repente, a voz de Deus se torna clara. Ali, de repente, você diz coisas que você, no estado normal, não falaria. Tem muitas palavras que às vezes você, até eu, né? Eu estou orando, vamos dizer que é um momento de culto e tal, e que depois que eu falo, poxa, eu não diria isso. Mas não é eu. Eu creio que naquele momento é o Senhor. Mas aquela coragem daquele momento, aquele mover do Espírito Santo te leva a falar é, debaixo de um momento de revelação. Quem está entendendo? Ok? Revelação, porque a Bíblia diz que tem
o espírito de revelação e sabedoria. E sabe o que significa revelação aqui? Lá em Efésios 1, está escrito: Paulo fez uma oração para que a igreja fosse cheia do espírito de revelação e sabedoria. Então, nós não podemos ter só uma revelação, temos que ter sabedoria. E tem pessoas que às vezes têm uma revelação, uau, muito bonita, mas não tem sabedoria. Mas vamos ver a sabedoria aqui de João. A Bíblia diz no versículo 10 de Apocalipse 1, olha só. Ouvi, isso aqui parece até um pouquinho engraçado. Ouvi detrás de mim uma grande voz. Ouvi detrás de mim uma grande voz. Amém? Ok, ó, eu tô olhando para vocês. No mundo espiritual, quando Deus mostra algo, a gente pensa que tudo vem assim, tudo preparado. Ah, se Deus quer falar comigo, o que é para eu ver vai estar na minha frente. E eu vou ficar só ali, ó, braço cruzado e olhando. Não, não foi assim. Porque a Bíblia diz que ele ouviu de trás dele uma grande voz de trás. E a Bíblia diz que ele ouve uma voz por trás dele que era como de trombeta, como instrumento de música, instrumento também de guerra. Ele ouve de trás dele uma voz que diz assim: aquilo que você ouvir, aquilo que você ver, escreve e envia para 7 igrejas da Ásia. Uau! Mas olha só, enquanto isso, João está olhando, ele percebe que a voz está vindo de trás dele. Então, pensa comigo, por favor. Se Deus quer mostrar algo, a nossa mente normalmente pensa: se Deus quer me mostrar algo, vai aparecer na minha frente, vai ser tudo explicado, não vai ter nenhum pouquinho de esforço meu, não precisa de sabedoria, porque Deus vai explicar tudo. Deus é maravilhoso. E sim, Deus é maravilhoso. Só que aí vem o espírito de revelação e sabedoria. Quando o momento ali de João, que ele está tendo essa revelação, essa experiência com Deus, de repente, o espírito de sabedoria move ele para quê? Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 12. 12. Está escrito assim: e virei-me, olha só, e virei-me, eu olhei para trás, porque a voz estava vindo de trás, tem uma direção no mundo espiritual, para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, eu vi um semelhante ao filho do homem. O rosto dele brilhava, o rosto dele era como o sol, na hora que o sol mais brilha durante o dia. O cabelo dele era alvo como a neve, os olhos dele como chama de fogo. Tinha um cinturão de ouro ao redor do peito dele, e os pés dele era como latão reluzente, e ele estava vestido com um vestido longo. E a Bíblia diz que quando João olhou, ele caiu como morto. Ele olhou e ele caiu como morto. Olha só que interessante. Jesus é tão poderoso que João morreu no céu. Então, até no céu, só Jesus pode nos dar vida. A vida vem olha só, a vida não vem do céu, a vida vem de Deus. Porque ele estava no céu. Ah, no céu, ninguém, não acontece nada. Não, só Jesus sustenta o céu. Jesus é o dono do céu. Jesus é o dono do céu, da terra, dos mares, embaixo da terra, do universo, das galáxias. Ele é o dono de tudo.
Por isso que a nossa esperança não está é, diretamente a céu como lugar. A nossa esperança está no Senhor que habita no céu dos céus. Ok? Então, resumindo, João tem essa experiência com Deus, mas ele percebe que no mundo espiritual tem direções. Direções. Opa, Deus está falando comigo, deixa eu olhar para cá. Opa, Deus está falando comigo, deixa eu olhar para cá. Mas isso no mundo espiritual, as coisas não acontecem automaticamente, tudo explicado, tudo na minha frente, diante dos meus olhos. Não. Existem direções no mundo espiritual. Tanto é que a Bíblia mostra que Deus, depois eu vou achar essa passagem bíblica, mas a Bíblia mostra que Deus, na dimensão espiritual, ele habita no norte. Deus, no mundo espiritual, habita na direção do norte. Então, até no céu existem direções. Ah, se você quer, se você tem experiências tal, você vai nessa direção. Se você vai falar com o pai, você vai em direção ao norte. Parece complicado, mas é assim como aqui na Terra. Se eu quiser ir para sua casa agora, eu não posso ir para qualquer direção. Quem está entendendo? Não é qualquer direção. Não, eu tenho que saber qual é a direção da sua casa. Assim também, qual é a direção da voz de Deus naquele momento? Qual é a direção da voz de Deus naquele momento? Então, às vezes Deus está falando conosco e a gente não vira na direção da qual está vindo a voz de Deus. É engraçado que quando João teve essa experiência, ele não só teve a experiência aí, uau, pronto, amém? Não, ele se concentrou naquela experiência. E quando ele se concentra e vira, ele começa a ver outros detalhes. Então, por isso que quando Deus está falando conosco, quando você está aí no seu momento de oração, não saia assim rápido, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome de Jesus, e amém, amém. Não, calma. Tenha um momento para ouvir. Tenha um momento na oração para ouvir. Alguns diriam, eu vou orar 10 minutos e vou ficar em silêncio 50 minutos, porque a voz de Deus é mais importante do que a minha voz. E quando a voz de Deus vem, ela te enche de inspiração para orar diretamente naquilo que Deus quer que a gente ore. Por isso que Deus interrompe nossas orações. E aí a gente começa a orar por revelação. Não só por desejo, eu vi que aquela situação não está bem, então eu acho que tem que acontecer isso agora. E às vezes aquilo que a gente acha que tem que acontecer não é o que tem que acontecer. E esse é uma chave para interceder pelos outros. Olha que bonito. É uma chave. Diego, como que eu posso interceder pelos outros? O espírito de revelação. Às vezes vinha pessoas para Jesus e falava: coloca a mão na cabeça dele. E Jesus não colocava a mão na cabeça da pessoa mas acontecia o milagre. Mas às vezes o ser humano, até nós, conosco mesmos, com nós temos expectativa, tem que ser desse jeito. Mas tenha coragem de perguntar a Jesus: Jesus, é assim mesmo? É assim mesmo? Eu tenho essa opinião, mas qual é a tua vontade? Ok? Então,
Nós vamos fazer agora um exercício, tá bom? E eu quero que você pergunte para Deus. Eu vou te dar 3 minutos. 3 minutos agora, agora mesmo. Você tem 3 minutos e você vai fazer uma pergunta para Deus, que é o seguinte: Deus, onde que o Senhor está, é, como que fala em português? Em uma obra, onde que há uma obra na minha vida. Só que não obra para fazer a obra de Deus, mas obra, algo que Deus quer melhorar em você. Você está em obra, entendeu? Você está em obra, em alguma área da sua vida. Uma área que Deus ainda está te lapidando, purificando e tal. E você vai perguntar: Senhor Jesus, qual área da minha vida que eu estou em obra, né? Que o Senhor deseja que eu foque mais, que eu tenha mais atenção nesse sentido. Aí, né, eu não vou falar, porque senão você vai, né? Mas um exemplo, Deus pode dizer o seu temperamento, o seu temperamento. Só que você não vai só ouvir, ah, o seu temperamento, fica com Deus, tchau. Não, você vai perguntar, Deus, onde que eu devo focar mais e qual dica o Senhor me dá para eu vencer? Qual direção o Senhor me dá para eu vencer, para eu não ficar sempre em obra? Tipo assim, há 20 anos em obra. Não, tem que resolver. Quem está entendendo? E Deus vai te dar uma direção. E agora você vai ficar 3 minutos aí. Eu não vou falar nada, eu vou deixar aqui no cronômetro e você vai ficar só você e Deus e vai fazer essa pergunta. Quem entendeu? Todo mundo entendeu o exercício? Amém? Amém. E aí, quando você voltar, como talvez Deus pode falar algo muito íntimo, não precisa falar aqui na frente de todo mundo, mas eu quero só que você me diga: Deus falou com você, sim ou não? Tá bom? Se você quiser falar, foi assim, mas por algo, né? Porque Deus pode falar algo muito só para você, tá bom? É, pode tirar 3 minutos agora, 4 minutos, e você vai falar com Deus. Você vai só fazer a pergunta e vai ficar em silêncio, procurando a voz de Deus, esperando com expectativa e fé a voz de Deus. E ele vai falar com você, Pai. Estamos aqui nesse exercício espiritual para treinar os nossos sentidos espirituais para discernir o bem e o mal. Fala conosco, Pai, agora, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Abre os nossos olhos, derrama sobre nós o espírito de sabedoria e revelação, e quando o Senhor nos der revelação, que a revelação venha acompanhada da sabedoria para entender e saber o que fazer com aquilo que o Senhor nos mostrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você agora tem 4 minutos. Em 4 minutos eu volto.
Glória a Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Glória, glória. Volta, volta devagar. Não volte tão rápido. Volte para cá. Aleluia. Foi bom, foi bom. Glória, glória, glória a Deus. Tem algo vindo. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode, escreve aí ou fala com áudio. Quem percebeu que quando você faz uma pergunta específica para Deus, parece que algo diferente acontece, é mais focado, é mais. Quem pode falar algo sobre isso? Deus falou com você? Deixa eu ver aqui. Quem pode falar? Quem pode nos falar algo aqui? Que é bom quando você ouve através de outro irmão, outra irmã também. Quem pode nos ajudar? Breves palavras, dizer como foi esse momento para você, por favor. Ajude esse pobre pregador. Ajude. Quem pode me ajudar? Dizer como foi para você. Amém, pastor Fernanda Tá? aqui. Queria falar. Por favor. Então, eu estava mesmo perguntando algumas coisas para Deus e porque eu não conseguia finalizar. E neste momento, quando eu deveria focar em ouvir o que Deus ia falar comigo, eu dispersei. Eu tive que fazer algo rapidamente e voltei. E nesse momento eu percebi que é o que está faltando, porque eu faço as perguntas para Deus, mas eu deixo muitas das vezes dispersar. Uhum. Ok. Tá Então, certo. eu acredito que seja a resposta que eu estava pedindo a Deus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, nós ouvimos aqui que, olha só, às vezes nós fazemos até uma pergunta para Deus, mas
pelo que eu entendi, né? Vou dar um exemplo aqui. Senhor meu Deus, o que que eu devo fazer? Ó, aqui. Senhor meu Deus, me mostra, Pai amado, que eu devo, qual emprego, ou me mostra a direção que eu devo ir, Pai amado, vai abençoar a minha família, Pai amado, e a gente fez uma pergunta, quem está entendendo? A gente fez a pergunta, mas a gente continua orando. Mas agora vocês fizeram a pergunta e focaram na resposta, ouvir Deus, esperar. E Deus pode falar, Deus pode também não falar, mas isso não significa. A gente pode vir de novo e perguntar de novo, perseverar. Amém? Ok, quem mais? Quem mais pode falar? Só mais um ou dois. Porque a experiência do seu irmão, da sua irmã, também é uma coisa boa. Pastor, Sim, tá me ouvindo? estamos ouvindo. Só falar um pouquinho mais alto só, se puder. Pronto. Durante a oração, esses 4 minutos, eu perguntei para o Senhor. E veio duas áreas. A primeira foi financeira e logo depois sentimental. E aí eu Ok? tive uma visão. Ok. Ó, eu não estou ouvindo muito bem, mas pelo que eu entendi foi, veio duas águias. Duas áreas da minha vida. Ah, duas Esse- áreas. Ok, É, duas áreas, não duas águias, sim. Duas áreas, e depois Deus enviou uma visão, correto? é, Ok. eu vi como se eu estivesse numa igreja, eu estava embaixo, tinha uma jovem senhora, mais ou menos uns 32, 34 anos em cima, cabelo encaracolado, e ela estava em cima do altar, um vestido claro, vestido quase branco, e era como se, eu não entendi bem o porquê, mas era como, assim, ela tinha uma ligação comigo, como se ela Uhum, intercedesse por mim, era uma coisa assim, eu não entendi bem, mas era mais ou menos nesse sentido. ok. Olha só, muito obrigado. Olha só, ela viu, nossa irmã Deusiana viu igreja, uma igreja, um lugar que ela estava, que era uma igreja, e viu uma jovem senhora, né? E havia uma ligação. Ela acabou de falar para nós que não entendeu muito bem no momento ali esse detalhe. Agora, qual é o conselho que a gente pode deixar aqui para ela? Por isso que aqui a gente só teve 4 minutos. Depois que a gente desligar aqui, já estamos quase no fim da aula, o que é bom você fazer? Tirar mais um momento e voltar para esse momento da experiência, né? E perguntar, Senhor, pelo espírito de sabedoria, né? A revelação veio. Agora, os detalhes que vêm através da sabedoria, Senhor, me faz entender. Quem entendeu? Amém? Porque aquilo que Deus mostrou para nossa irmã, Deus também quer que ela entenda nos detalhes. Quem lembra de José, Faraó que teve o sonho? Lembra? Quando o Faraó teve o sonho, José deu a explicação do sonho e deu também aquilo que Faraó deveria fazer. Olha só, um sonho só que Faraó teve, quer dizer, foram dois, falou de 14 anos. Irmãos, vocês estão entendendo isso aqui? Vocês, uma coisa que Deus falar com você pode mudar os teus próximos 14 anos. Guarda isso, ok? Mais alguém? A última pessoa? Que experiência? Quem pode dizer assim, Deus falou comigo? Pelo menos isso, vai, por favor. Sim, Deus falou. Não, não importa o que falou, Deus falou. Sem entrar em detalhe. Quem pode dizer? Pastor, Sim. Dios les bendiga. Yo puedo hablar en español, ¿ya? Sim, sim. Eh,
el Señor me mostró dos áreas en mi vida que tengo que trabajar, ¿no? Ó, sim. Y me mostró una revelación, pero yo no entiendo. Es Ah, una joven, ah, pero como si esa joven estuviera lejos, pero yo no entiendo, no sé quién es la joven. como se essa jovem o quê? Quê? Es como si estuviera lejos de él, Level, como? lejos de Dios. Ich habe gesehen, eine junge Frau, aber Ja, ich weiß nicht, wer ist diese Frau, aber ich glaube, dass diese Mädchen ist nicht in die Nähe von Gott. Aber ich weiß nicht, wer er ist. Ich ok, weiß nicht, keine ok, Ahnung. ok, No, ok, no, ok. no comprendo, no Não sé. compreendo. Ok, ok. Danke, graças. Agora é importante perguntar a Deus. Ter mais um momento, entendeu? E esse momento que a gente fica em silêncio, mas a nossa concentração está no Senhor e na voz dele, Deus começa a esclarecer, erklären, ok? Então, por isso que a gente aqui só teve 4 minutos, mas a gente depois tirem mais tempo para entender. Se depois de um tempo é, vocês não entenderem, a gente pode conversar, mas é sempre bom, até para treinar, né? Vocês verem algo e ter, por alguns momentos, alguns dias, tentar entender. E olha só que bonito, também não tem pressa. Olha só que interessante. Agora, é importante escrever, ok? Escreve, deixar gravado, pode ser em áudio, pode ser escrito, como for, tá bom? Por quê? Outra coisa que eu quero falar para vocês, não tenham pressa em entender tudo na hora, amém? Não tenham pressa de entender tudo assim na hora. Agora, se esforcem para entender, claro. Tem coisa que a gente entende agora. Lembra, eu estou lembrando agora o que Jesus falou. Aquilo que eu vos digo, vocês não compreendem agora, mas vocês compreenderão. Olha só o que Jesus falou. Amém? Então, tem coisa que Jesus fala, a gente entende tudo. Tem coisa que Jesus fala, a gente entende agora um pouco, depois tudo. E tem até coisa que Jesus fala, a gente não entende, mas escreve, e na hora certa a gente entende. Agora, sempre com o coração desejando entender. Não esperem o por acaso, por favor. Não esperem, quando Deus quiser fazer, ele me lembra. Não, porque você buscou e agora nós estamos interessados em entender o que a gente ouviu. Ok? Irmãs, resumindo aqui, eu tinha falado que eu ia deixar também um detalhe sobre como quando não é Deus. Lá em Mateus 4, que o inimigo veio tentar Jesus, e o inimigo fala com Jesus, a Bíblia mostra que Jesus, que o inimigo, diabo, ele começa dizendo assim: se tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pão, ok? Então, o inimigo, e também lá no Éden, se comeres de toda a árvore, morrereis. Então, sempre um se, sempre uma dúvida, sempre para. O inimigo é bem estratégico na maneira que ele vem tentar falar, ok? E o inimigo, ele sempre vem para colocar dúvida. Dúvida é uma coisa, não saber algo ainda é outra, mas dúvida é você duvidar que Deus pode fazer, é você duvidar que Deus está contigo, é você pensar que Deus te abandonou. Esses pensamentos não vêm de Deus, porque o nosso Deus, mesmo quando ele corrige a gente, ele vem para restaurar, amém? Vem para restaurar. Ele pode dizer algo muito forte, Deus, mas tudo é para te trazer para perto dele. Mas aquilo que o inimigo fala pode ser
forte ou mole, seja o que for, mas é para te afastar de Deus. É para te afastar do plano de Deus. É para te fazer parar. Então, pensem nisso, tá bom? O inimigo vem para tentar nos afastar de Deus e do plano e para deixar a gente confuso sobre quem a gente é em Cristo. Se tu és o Filho de Deus. E a árvore que estava lá quieta no jardim do Éden, o inimigo vem fazendo pergunta: se você comer, vai morrer, tal, ofereça como Deus. E naquela confusão, a mulher olha para a árvore e começa a olhar diferente para a árvore, ok? Então, dúvida, dúvida é um sinal de que precisamos, parar e pensar: é isso que eu devo fazer ou não? É essa direção que eu devo ir ou não? Agora, lembrando, tem momentos que nos falta coragem. Então, todos esses detalhes, eu estou em dúvida. Por exemplo, Deus falou para você fazer algo. Aí vem a dúvida. Aí você diz, então não é para fazer. Não, não é isso. Às vezes falta coragem, mas às vezes você percebe que aquela situação, aquela voz, aquele sonho veio só para um pouco perturbar. Tem coisas que são revelações e tem coisa que vem para deixar a gente confuso, ok? E Deus nos treina em todas as áreas. Deus revela, mas Deus também permite que o inimigo tente mostrar coisas para a gente estar testado. Essa é a voz de Deus, essa é a voz do inimigo. Por quê? Tanto para a sua vida como para você também ajudar os outros. Ok? É isso. É isso. E a Bíblia também diz lá em Tiago 3,14 sobre que o sentimento faccioso de briga não vem de Deus, não vem do alto, mas é animal, carnal e diabólico. Então, sempre que a gente ouve uma voz que excita em nós esse sentimento de briga, eu tenho razão, eu não vou ouvir ninguém, e Deus vai me honrar de uma maneira poderosa, eu tendo razão ou não, eu que tenho razão, e todo mundo vai ver, tem que tomar cuidado, porque isso está alimentando nosso orgulho. Tá alimentando nosso orgulho, né? Então, Deus é um Deus de paz. Agora, tem momentos que ele vai repreender nossos inimigos, sim, tem, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a feitiçaria, a gente pensa que a feitiçaria vem assim diretamente do mundo espiritual, de um espírito. Mas, segundo a Bíblia, a feitiçaria é uma obra da carne, ou seja, começa na carne. E aí dá lugar para os outros males espirituais. Bom, então guardem isso e que Deus abençoe vocês. Eu vou fazer uma oração aqui e eu peço que, na medida do possível, tranquilo, nas próximas aulas você coloca o creme no rosto, penteia o cabelo e você aparece na câmera, tá bom? Até para as outras irmãs ver você, né? Vocês estão na sala de aula, né? Mas é normal, acontece, tudo normal. Mas é bom, Diego, engraçado. ok? Isso. Vamos orar, fecha os olhos. Pai amado, muito obrigado por esse momento, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelos teus livramentos, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai amado, ao findarmos essa aula, Pai amado, eu peço que as tuas filhas continuem aí conectadas com o Senhor, focadas no Senhor, atenção no Senhor, porque eu creio que o Senhor tem ainda detalhes para falar, detalhes para esclarecer. Como a Bíblia nos ensina que não devemos ter pressa para sair da tua presença. Portanto, Pai amado, nós queremos fazer as coisas rápido e com agilidade, mas nunca com pressa. Aleluia.
Pai amado, nos ensina, aleluia, a não fazer as coisas com pressa, fazer as coisas organizadas, fazer as coisas realmente reservando um tempo para o Senhor, reservando um tempo para o Senhor, investindo tempo no Senhor, pois eu creio, Pai amado, que todo o tempo que nós investimos no Senhor é um tempo ganho, é um tempo que vai dar, aleluia, em muita coisa boa. É um tempo que vai render para a eternidade. É um tempo, meu Deus, que vai fazer, aleluia, maravilhas na nossa vida, Pai amado. E eu te agradeço. Ativa em cada um de nós a tua voz, Pai amado. Ativa em áreas específicas da nossa vida que a gente precisa ouvir a tua voz. Faze-nos ouvir a tua voz. Faze-nos ouvir a tua voz e nos ensina a fazer perguntas para Deus. Nos ensina, aleluia, a esperar em ti. Aleluia. Hoje, Pai amado, foram 4 minutos, mas as tuas filhas e filhos aí em casa podem tirar 5, 10 minutos, mais minutos e simplesmente, depois de orar, estar com o Senhor para ouvir, posicionadas para ouvir, posicionadas para receber instruções divinas. E eu tenho certeza, Pai amado, e o Senhor vai falar com as tuas filhas e filhos, Pai amado. Derrama, Pai amado, mais de ti. E, Pai amado, assim como João viu no céu uma porta aberta, aleluia, que nós percebamos e nós vejamos as portas que estão abertas, as portas através das quais o Senhor fala. Porque naquele momento, Pai amado, que, aleluia, João viu a porta aberta, a tua palavra disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem vir. Aleluia, aquela porta era a porta da revelação. Rabachuribicandarai azula cabaca subra rela caçuiamatai sandorocobala cossumina caçuiete quisayamaraia subia. Aleluia, Pai amado, aquela porta era a porta da revelação, era a porta da voz de Deus. Sobe aqui e mostrar-te-ei. Sobe aqui e mostrar-te-ei. Pai amado, existem portas abertas no mundo espiritual, mas nós precisamos perceber e passar pela porta certa, passar pela porta certa. E eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que só passemos pelas portas certas. E que hoje esteja aberto a porta da voz de Deus, a porta da dimensão em que Deus revela, em que Deus revela, e que tenhamos sabedoria da tua parte, Pai, para entender o que o Senhor falou conosco. Pois assim como o Faraó, o sonho que ele teve mudou os próximos 14 anos do Egito. Mudou a atitude dos governadores no Egito. Mudou a atitude, o comportamento, o posicionamento, a sabedoria, as estratégias eram diferentes. Novas estratégias foram forjadas para os próximos 14 anos. Eu creio que o Senhor vai revelar para nós coisas que têm a ver com semanas, com dias, com meses, mas também planos e detalhes que têm a ver com os próximos anos até Jesus voltar. Mas o Senhor sim tem poder para nos dar revelações que vão nos dar estratégia sobre como viver, como se posicionar nos próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos, até Jesus voltar. Aleluia. Tu podes mostrar como deve ser a educação do filho, porque talvez do filho a filha tenha um projeto da parte de Deus. Tu podes mostrar como que devemos nos comportar em detalhes específicos, porque o Senhor sabe o nosso futuro para que alcancemos a promessa, aleluia, que o Senhor preparou e executemos a tua vontade na terra. Carabachore bicandaraia sobre ele que sandaraia subia. Rabacaduba halaka sobre mendele que dare maia subia. Ramando copa la rastekere ripa la manto e que plá. E às vezes Deus te mostra uma
uma imagem, uma visão. Lembra que eu falei que nós podemos, às vezes, até ver o nosso pensamento. E quando você ver algo, Deus vai te explicar por que você está vendo aquilo. Nabucodonosor viu uma estátua, só que ele não sabia o significado. E então veio Daniel e mostrou para ele o significado através do Espírito de Deus. Quando Deus te mostrar uma visão, veja e depois grave aquela visão. E Deus vai te mostrar o significado daquilo que você... Porque Deus não mostra nada só por mostrar. Muito obrigado, Pai amado, por essa aula, por esse momento e pela participação de cada um, cada uma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cobre-nos com o sangue do Cordeiro e reveste-nos de toda a armadura de Deus. Amém. Amém? Se alguém, por um acaso, quiser depois compartilhar algo que Deus falou com você ou precisar perguntar alguma coisa sobre essa aula, nós estamos aqui, é só nos escrever, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e tenham um abençoado resto de noite. Fiquem na paz. Deus abençoe.